Bom dia. Hoje é dia 16 de janeiro de 2024. Estamos começando mais um programa Momentos é Necessário que Ele Cresça e que Eu Diminua, que está em João 3,30, né? Onde a gente vai estar falando hoje sobre Moisés, né? Vamos estar orando para que Deus cresça e a gente diminua. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Eu te peço nessa hora, Senhor, que o Senhor possa estar visitando o meu lar, a família, o ministério, o chamado. Que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão do outro lado e que vão ouvir essa palavra. Senhor, visita a nossa nação, visita os que precisam de um socorro, visita os pais de família que estão desempregados, as mães de família. Entra com providência, meu Deus. Eu só te peço nesse dia que o Senhor possa visitar a necessidade do teu povo, daqueles que precisam, que necessita, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Quem vos fala hoje é a missionária Nadira Albana, amém? Vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em Êxodo 1, e fala assim, a opressão no Egito, né? Fala assim, são pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naphtali, Gad, Azer, e ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que não sabia sobre José e disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numerosos e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, alie-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre ele chefes de trabalho esforçado para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas concluíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamava Cifra e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar luz, verifique se é menino. Se for, matem-nos. Se for menina, deixe-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convertou as parteiras e lhe perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhe que tivesse suas próprias famílias. E, por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lance-no ao Nilo todo menino, recém-nascido, mas deixe viver a menina. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor venha falar somente aquilo que o Senhor tem para falar para mim e para aqueles que vão estar ouvindo a tua live. Deus, que essa palavra possa alcançar, possa mudar a história e a vida daqueles, Pai, que realmente, Pai, como na era Mandassai, estão dispostos a te servir e a te buscar. Porque uma vida de renúncia é só para quem quer. Não é fácil. Caminhemos e prossigamos, Pai, em alcançar a da Sudecomunar e almejar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para que possamos, Senhor, estar naquele grande dia ao teu lado, Senhor, falar, entre para o gozo do teu Senhor. Amém? Então, a palavra do Senhor está falando aqui, a gente fala muito de Moisés, né? Mas há uma história antes. A gente sabe que o povo aqui de Israel, os israelitas, a história começa com José. A gente sabe que os irmãos de José o vendem, né? E aí José é vendido como escravo. Aí José vai lá para casa de Faraó. Aí José é posto, né, para cuidar das coisas de Potifar, porque Deus era com ele. Então, assim, aí a esposa de Potifar quer que José durma com ela. Aí Potifar rejeita. Aí José rejeita. Aí José é jogado na prisão. Lá na prisão, José interpreta os sonhos dos copeiros, né? Que um é restituído, outro é morto. Aí depois de aí José pede pro copeiro lembrar dele, aí o copeiro não lembra, porque as pessoas só lembram da gente no tempo de Deus. Não se esqueça que só vai acontecer na minha e na sua vida aquilo que Deus tem para que aconteça. Não adianta a gente querer, eu determino, vai ser assim, não, a gente não determina nada.
porque tudo está no controle das mãos do Senhor. Nós temos que ter fé, né? Nós temos que ter fé, somente isso, e confiar em Deus. A fé é o quê? É você colocar o pé e Deus colocar o alicerce. Mesmo onde não tem alicerce, você coloca o pé e Deus coloca. Então, isso é muito importante na minha e na sua vida, confiança em Deus. E o que acontece? E aí, depois, Moisés interpreta o sonho de Faraó, que a gente sabe que ele vê as espigas e as vacas gordas comendo as magas comendo a gorda, e assim vai. E aí ele fala que né, 7 anos de bonança e 7 anos de fome, que vai vir sobre o Egito. E ali, Faraó, e José fala para ele procurar um homem, né, de estratégia para colocar aí. Faraó pega e tira o anel e coloca na mão de José, e José é quem lidera o Egito ali, e o nome do Senhor é glorificado. Mas nesse meio tempo, o que acontece? Passam-se 200 anos depois, né? José morre, toda a sua família morre, e não se lembra mais do que José fez, entendeu? No Egito, e levanta-se outro faraó. E esse outro faraó, que está aqui no versículo 8, que é levantado, ele não sabe nada de José, ele nem sabe quem é José. O nome de José já tinha parado, então esse faraó não sabia nem quem era José. Então, e ele começa o quê? Ele começa a oprimir o povo de Israel, porque ele não sabe o bem que José trouxe ao povo do Egito, né? Através da sua vida. E ali, ele começa a agir com astúcia e pede para que comece a oprimir o povo, porque o povo estava crescendo muito, o povo era numeroso, só que tinha uma promessa de Deus em Gênesis, né? Crescer e multiplicar. Deus é uma ordem para que o povo multiplicasse, né? Falou para Adão e Eva, crescer e multiplicai. E o povo os israelitas estavam multiplicando. Isso tornou, ele ficou muito, vamos dizer assim, irritado, com medo de que o israelita crescesse, se juntasse com seus inimigos, para o quê? Para persegui-lo, para destruir, para tomar o seu reinado. E aí, onde é que ele fala para as parteiras que ele não quer saber de meninos, né? Que todos os meninos que nascessem das hebreias fossem mortos. E aí as parteiras não matam, né? Elas têm temor de Deus. E aí quando chega no versículo 22, ele pega e manda jogar as crianças no rio Nilo. Eita Deus! Manda matar os meninos e jogar no rio Nilo. E a gente sabe que o nome Moisés é tirado das águas, né? Olha como Deus fala, aquilo que é maldição, Deus transforma em bênção. Eita Deus! O nome Moisés é tirado das águas. Vamos lá ver a história de Moisés? Já tá no 2, tá bom? A gente vai estar hoje dando uma rodada aqui na palavra, até mais ou menos o 4 aqui, pra gente ver o que Deus quer falar conosco, tá? Quando Deus tem promessa, Deus tem. Não adianta a gente querer ultrapassar, não adianta a gente falar, ai Senhor, eu quero assim, eu determino. Não, Deus, a palavra do Senhor diz assim, que há um tempo determinado para todas as coisas. É Deus que determina o tempo. Eclesiastes 3 diz, né, que é um tempo determinado da parte de Deus, né? Então a sua indignação não vai mudar em nada aquilo que Deus já tem projetado para mim e para sua vida, entendeu? Se você estiver no caminho do Senhor, não vai mudar em nada. Deus, ele vai só te abençoar, no tempo dele, não é no meu nem no seu, amém? O nascimento de Moisés, Êxodo 2. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, e o vedou com pinche e betume, e colocou o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Aquele mesmo Nilo, né, que era para jogar os meninos. Moisés é tirado e é levado para a casa de Faraó. Eita Deus! A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceram ao Nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino, aproximando-se, perguntou à filha de Faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por ele. A mulher levou o menino e amamentou,
E tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. De novo, meu Deus e meu Pai, obrigada por esta palavra, falar conosco. Igreja, você vê a história de Moisés. Moisés, ele está num contexto onde o faraó estava mandando matar os meninos para que não crescesse. E Deus cria uma situação onde Moisés nasce, a sua mãe guarda. E detalhe, Moisés ele veio da tribo de Levi, que era responsável futuramente para cuidar das coisas do Senhor, né? Os levitas foram separados por Moisés, amando de Deus, para cuidar das coisas do Senhor. Deus está contando aqui com detalhes de riqueza. E quando já não podia mais esconder, ela pegou, fez o cesto, colocou o menino, colocou dentro onde do rio Nilo, aonde era para ser jogada as crianças recém-nascidas, que tá lá em Êxodo 1:22, que Faraó mandou matar os meninos, joga dentro do rio para afogar. E de lá, a filha de Faraó, né, está banhando, desce na hora certa, que Moisés está passando ali no cestinho, que a sua mãe colocou, e manda retirar, vê o menino chorando, ela se apaixona por ele, ela pega o menino, e aí Miriam está ali ao redor. Miriam fala, quer que eu chame alguém para cuidar? Ela vai lá, pega uma hebreia, a própria mãe dele, né? A sua própria mãe vem, pega Moisés e amamenta, e ainda recebe um salário. E depois de grande entrega a filha de Faraó. Detalhe, igreja, Deus ele fez um cenário onde a maldição estava, ele transformou em bênção. Porque assim, a mãe de Moisés deu a luz a ele e achava que ele ia morrer como as outras crianças, só que ele era diferente, era uma criança diferente, era uma criança bonita, era uma criança que Deus tinha separado para uma grande obra. Eu quero crer que Deus já tinha colocado algo no coração, né, da mãe de Moisés. Com certeza, né, já tinha colocado algo no coração de Arão e Joquebede, com certeza, né? Porque diz assim que, diz assim, e ela engravidou e deu à luz a um filho que era bonito, né? E ela o escondeu por 3 meses. Quer dizer, a mãe dele, o pai dele era Arão e sua mãe é Joquebede, né? Uma mulher da mesma tribo, talvez Arão e Joquebede. Talvez, mas a gente fala muito que é Joquebede. Provavelmente fosse Joquebede, sim, né? A mãe de Moisés, sua própria mãe cuidou dele. Igreja, é tão interessante que depois ela levou para a filha de Faraó. E o que acontece? Moisés, ele cresceu lá, né? Aí sim, Moisés mata o egípcio e foge para Midian. Porque Moisés, ele foi criado com os israelitas. Então, ele sabia da história, sabia do que havia acontecido. E, de repente, quando ele volta para a casa de Faraó, ele cresce lá, ele aprende, ele é estudado. Então, a palavra do Senhor diz também, acho que em Hebreus, que Moisés tinha tudo para ser filho de Faraó, mas ele não aceitou ser tratado como filho de Faraó, porque ele sabia da linhagem dele. Deus permitiu que Moisés fosse criado pela sua descendência. O cuidado de Deus, né? Então, a gente vê que aí a palavra do Senhor diz assim, certos dias sendo Moisés já adulto, foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Moisés viu ali o trabalho escravo que Faraó havia imposto ao povo de Israel, né? E viu também o egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar para todos os lados e não viu ninguém. Matou o egípcio e escondeu na areia. Então, é onde ele faz um assassinato, ele mata, né? Porque ele vê um dos seus irmãos sendo oprimido. E ele vai lá e mata aquele egípcio. Detalhe, só que ele era da casa de Faraó. Ele foi criado dentro da casa de Faraó. Só que ele não aceitou ser tratado como um de Faraó, como um filho de Faraó, né? No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor, por que vocês estão espancando o seu companheiro? Ele falou, cara, por que você está espancando o outro egípcio? O homem respondeu, quem nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu, né? Quando o faraó soube do que Moisés havia feito com o seu povo, ou seja, peraí, eu criei ele, tratei ele, assim, a minha filha trouxe ele, eu recebi ele aqui no meu palácio, e agora ele mata um dos meus? Eu criei ele como um egípcio e ele matou um egípcio? Mas só que na veia de Moisés não corria o sangue egípcio, né? Corria sangue israelita, né? Uma linhagem israelita, né? E ali assentou-se, aí diz que ele morreu, fugiu e foi se morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço,
onde o sacerdote Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher o bebedouro e dar de beber ao rebanho de seu pai. E alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-la dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao pai Reuel, elas lhe perguntaram por que voltaram tão cedo. Ela respondeu: o egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixaram lá? Convite para comer. Ela viu como egípcio, né? Mas aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gersom. Ele casou com Zípora em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o lamento dele, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó, e Deus olhou para os israelitas e viu a situação dele. Então, toda essa situação que Moisés passou foi Deus preparando Moisés para quê? Para libertar o seu povo. Moisés foi tirado das águas, foi criado por Faraó, num lugar onde havia matanças de meninos, e Deus permitiu que nasceu no meio onde era aquela perseguição contra os israelitas. Deus tirou, botou ele na casa de Faraó, ele mata o egípcio, ele sai, ele vai, né, para a terra de Midian, né, chega lá, ele vê os egípcios, ele vê os egípcios, como é que se diz? Oprimindo as moças, e ele vai lá e defende elas, e aí ela chega na casa de seu pai Remuel e fala que um egípcio a livrou. Aí, porque ele falou, por que você não trouxe ele, não sei o que. Recebe Moisés, Moisés casa com a sua filha, né, e casa com a sua filha Zípora, dá à luz a 2 filhos, passam-se mais 40 anos. Aí a gente entra no 3. 40 anos depois, Moisés está pastoreando o rebanho, né, de Jetro, seu sogro. Vamos lá? No 3, Moisés e a sarça em chamas. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. A sarça se queimava, mas não era consumida. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Aí ele foi lá ver. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então do meio da sarça o chamou. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então assim, Moisés, é tão tremendo que Moisés, ele sabia de onde que ele vinha, né? E quem era ele? Porque automaticamente, quando Deus chamou Moisés, né? O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu. Ele respondeu, eis-me aqui, Deus, né? Então disse Deus, né? Não se aproxime, de dar de seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. E disse ainda mais, eu sou o Deus de seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão sofrendo. Por isso desci para livrar das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. Vou tirar eles daqui para uma terra onde mana leite e mel. Deus já havia feito essa promessa para os patriarcas. A terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, né? Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto os egípcios oprimir. Peraí, eles estão oprimindo o meu povo, o clamor chegou até a mim. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu, quem sou eu para apresentar-se ao faraó e tirar os israelitas? Então, assim, agora Moisés ia botar tudo em prática, o que ele aprendeu na casa de faraó, né? Agora ele ia confrontar Faraó de frente. Deus afirmou, estarei com você. Esta é a prova de que sou eu a quem envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Olha, Deus falando, você vai prestar culto aqui, ó. Aqui, neste lugar. E você sabe que mais pra frente, quando o povo do Egito sai, o Faraó não deixa eles levarem nada. Aí Moisés fala assim, nenhuma unha
vai ficar aqui, porque nós vamos prestar culto ao nosso Deus. Nem uma unha, Faraó, ficará aqui. Então, aí Deus fala que, Deus afirmou que estarei, Deus afirmou no 12, tá? 3:12. Deus afirmou, eu estarei com vocês, esta é a prova de que sou eu a quem enviou. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhe disser. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, isto é o que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome, para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhe, o Senhor, Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, pareceu a mim, e eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhe tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus, dos aveus, dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro agora, deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizei no meio deles. Depois disso, eles os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mão vazia. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim, vocês despojarão os egípcios. Essa escravidão, né, Moisés está falando aqui, a gente pode ver aqui que em Êxodo 1:14, né? Eles foram recuperados aqui. 1:14. Esse 1:14, ai, gente, é tanta coisa. Quando eles vão embora, que o Senhor manda as pragas, que os primogênitos morrem, aí Faraó quer que o povo saia o mais rápido possível. O que acontece? Os israelitas começam a pedir as coisas, né? Porque Moisés pediu para eles pedirem, porque Deus já havia instruído Moisés, né? Então eles começam a pedir, não, dai-nos isso, daí, daquele, tudo que dava, eles davam para que eles saíssem rapidinho, porque a morte estava assolando, né? A casa dos israelitas, né? Essa parte que eu tô falando com vocês está aqui no 12:31, né? 12:31 a 39. Então eles começaram a andar para o povo sair, né? Então, igreja, e o povo, chega uma hora, no 12, né, que o povo vai pegar as coisas para levar, e Faraó fala, não, vocês não vão levar nada. Eles falam assim, a gente não vai deixar nenhum casco, nenhuma unha aqui no Egito, né? Tudo que Deus nos deu, a gente vai levar. Eles levaram muito mais que eles foram abençoados. Então, quando Deus chama Moisés, é bem difícil, né? Porque ele sabe quem é Faraó, ele morou na casa de Faraó, ele foi criado lá. Mas Deus tinha um propósito sobre a vida de Faraó. De Faraó não, de Moisés, porque no mesmo Nilo que era jogados os meninos para morrer, nesse mesmo Nilo Deus tirou Moisés, né, para ser o libertador do seu povo. Isso é tremendo. Libertador do seu povo, né? E a gente vê que Moisés, quando ele chega para falar com Deus, vamos ler aqui o 4. Então, quando a gente chega aqui em Êxodo 4, diz assim, os sinais concedidos a Moisés. Moisés respondeu, e se ele não acreditar em mim, nem quiserem me ouvir, disser o Senhor, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue ao chão, Moisés. Jogou e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a vocês. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando atirou, ela estava leprosa, parecia neve.
Eu ordenou-lhe depois, agora coloque a mão de novo no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando tirou, estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se ele não acreditar em você e nem der atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda não acreditaram nestes 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela lhe transformará em sangue. Olha só, a água do Nilo se transformará em sangue. O mesmo Nilo que recebeu as crianças mortas, ela ia se transformar em sangue. Você percebe as coisas de Deus, como é que é? Então, assim, aquilo que o homem torna maldição para o próximo, Deus, né, reverte a história, né? E ele teve que beber, né? Aquela água aquele mar que receberam as crianças, os meninos, se tornou em sangue. Né? Foi uma das pratas, né, do Nilo. E disse, porém, Moisés ao Senhor: o Senhor nunca, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste o teu servo. Não consigo falar bem. Moisés, ele achava que ele não era uma pessoa fluente na fala, né? E Deus disse-lhe, e disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem deu boca ao homem, Moisés? Quem o fez surdo ou mudo, Moisés? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Moisés? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que disser. Você vai, Moisés, porque eu vou falar na sua boca. Sou eu quem falo na sua boca, Moisés. Responde-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Não, Moisés. Moisés querendo que envie outra pessoa. Então o Senhor ficou irado. Diz assim, no 14. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão? O levita? Eu sei que ele fala bem e ele já está vindo ao seu encontro. E se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá que ele deve dizer: que estarei com você quando falar, e lhe dirá o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Né, Moisés? Senhor, eu não sei falar direito, eu não sou eloquente, né? Eu não falo bem. Se eu falo assim, Moisés, eu não estou falando que você vai, pronto, acabou. E eu já chamei Arão, seu irmão, para ir com você, né? Vai falar com ele, ele vai entender. Vocês vão ter que ir lá falar com o faraó. Então, igreja, Deus, muitas vezes, ele não escolhe o capacitado. Ele capacita. Ele poderia ter escolhido Arão, mas aprova o Senhor escolher quem? Moisés, né? A palavra do Senhor diz assim: eu me compadeço de quem eu quero, né? Então, assim, Deus, ele faz o que ele quer porque ele é Deus. A gente não sabe por quê, mas ele é Deus, ele escolhe quem ele quer. Ele levanta e exalta quem ele quer e ele abate quem ele quer, né? Então, assim, cabe a mim e a você simplesmente ficar na dispersação do Senhor. Essa palavra falou muito comigo, né? Eu tô meditando nela já tem umas 3 horas. Deus falou muito comigo, coisa assim que eu já tinha pregado e que hoje eu vi com riqueza, assim, sabe? Nossa, Deus é maravilhoso, né? E a gente vê que esse rio Nilo, mais pra frente, ele é uma das 10 pragas, né? E ele é transformado em sangue, né? Então, assim, porque quem? Aí Arão é o porta-voz do Senhor. Aí diz aqui assim, vamos lá na praga na praga da... Ai, Jesus, como é que fala? Do rio, né? Aí teve uma hora que o Senhor ele transforma o rio vira sangue, né? O rio Nilo vira sangue. Mas assim, por quê? Porque Deus o quis, né? Deus o quis, né? Tá aqui, ó, no 4. E esse rio Nilo, né? É onde acontece a primeira praga, né? Quando a gente vai lá em Êxodo 19 Êxodo 19, ó, Êxodo 7, desculpa, igreja, Êxodo 7, do 19 ao 25, vai falar que a primeira praga foi o rio, é transformado em sangue, é o rio Nilo, que é o mesmo rio onde as crianças eram jogados, meninos, para morrerem, e é o mesmo rio também que Moisés é tirado pela filha de Faraó, né? Então, você vê, Deus, ele tá todo o tempo no controle, trabalhando, né? Então, igreja, que a gente possa entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. Pode passar o tempo que passar, né? Tem as promessas de Deus e não é fácil esperarmos as promessas de Deus, né? A gente vê que Moisés, quando ele estava aqui, nesse momento da sarça ardente falando com Deus, Moisés já estava com 80 anos. E sabe o que me chama a atenção? Porque Moisés, ele nasce, e aí ele fica 40 anos na casa de Faraó, sendo criado pela casa de Faraó. Quando ele mata o egípcio, ele foge
com 40 anos, ele vai para o deserto, né, de Mídia. Quando chega nesse deserto de Midian, desculpa, que ele foge, né, e vai morar na terra de Midian, que ele foge para lá, ele fica mais 40 anos, é onde ele casa com a sua esposa Zípora. Aí, quando Moisés, ele tá com 80 anos, ele tem um encontro com o Senhor na sarça ardente. Você tira a sandália dos seus pés e o lugar que você tá é santo, ok? Quando Moisés está com 120 anos, depois que ele leva o povo 40 anos, faz todos aqueles milagres que Deus através de Moisés faz, leva o povo pro deserto. Aí Deus chega e fala para Moisés assim, Moisés, agora você não vai entrar na terra prometida. Não vai, Moisés. Não vai, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar. Essa parte de Moisés ver a terra prometida, ele não entrar na terra prometida, foi algo que Deus falou para Moisés, porque Moisés, ele veio também de um contexto onde Deus falou, Moisés fala com a rocha, Moisés fere a rocha. O povo reclamando, Moisés também estava passando por situações. E o que acontece? E diz que Moisés era um homem manso, né? Deuteronômio 34, né? Vai dizer da morte de Moisés. Deuteronômio 34, o livro de Deuteronômio 34. Vamos lá para me encerrar aqui. Porque hoje, olha, Deus. Ai, bradou. Vamos lá, 39, Deuteronômio 34, fala da morte de Moisés. O título é A Morte de Moisés. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda de Gileade, Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental. O Negueb, toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das Palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Quando lhes disse, eu darei aos seus descendentes, permiti que você visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Mas aí você não vai entrar na terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe. Ali mesmo Deus tomou Moisés para si. Como o Senhor dissera, ele o sepultou em Moabe, num vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu corpo. Então assim, Deus falou, Moisés, você vai ver, agora eu vou tomar você para si. Moisés morre. Aí vai no 7. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinha se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés na campinas de Moabe durante 30 dias até passar o período de pranto e luto, né? Aí é onde entra a história de Josué. Então, Deus tomou Moisés não entrou, né? Então, igreja, a gente vê... Você sabe que Moisés chegou a hora que ele falou assim para Deus, Deus, eu gostaria de te ver face a face, né? E aí, Deus ele falou assim, Moisés, você não vai conseguir ver, tamanha é a minha glória. Mas entra ali na fenda que eu vou deixar você passar. E a gente estava pregando esses dias também sobre o Monte da Transfiguração. Sabe que no Monte da Transfiguração estava Jesus, né? Elias e Moisés, né? Ali se cumpriu ali o que Moisés tinha pedido para Deus, né? Ali Jesus foi transfigurado, né? Então assim, eu creio que ele já tinha visto o rosto de Deus. Deus deixou ali para a gente ter uma ideia de como seria, né? O nosso corpo depois da morte, né? Da transfiguração. E é isso, igreja, né? Então Moisés, 40 anos na casa de Faraó, 40 no deserto, 40 ali, desaprendendo tudo que tinha aprendido, e 120 anos levando o pessoal, e com 120 morreu, e com 80, 120 levando o povo na terra prometida, né? Então, Deus, ele tem a maneira dele trabalhar, a gente não vai entender hoje, só daqui para frente. Vamos ficar, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas, e há, né? Há tempo de nascer, de crescer, de morrer, de abraçar, deixar de se abraçar. Então, Deus, ele é o dono do tempo, ele sabe de tudo. Nesse momento, pode parecer que a situação é difícil, é árdua, mas Deus é aquele que está preparando o melhor para mim e para sua vida. Do mesmo jeito que Deus preparou para o povo de Israel, Deus prepara para você. Se deres ouvido, né, ao mandamento do Senhor ser Deus, se ouvir o que Deus tem falado e obedecer, Deus vai te colocar na terra que mana leite e mel. Simbologicamente falando, aquilo que vai alegrar o teu coração, mas que esteja de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes a minha vontade é uma, mas a de Deus é outra. A minha vontade aos meus olhos é perfeita,
Mas Deus é aquele que vê daqui 1, 10, 20, 30, 40, 50 anos, amém? Ai, que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos vossos corações. Deus abençoe e ficar na paz.